nós falamos a respeito de um assunto que não estava programado. Eu não havia preparado para falar aquilo e, de repente, o Espírito me deu encargo e sentimento de falar um pouco sobre a questão de Caim e de Abel, né? E hoje de manhã, tomando café com alguns cooperadores, os irmãos ali que estavam, e nós aprofundamos um pouco mais no assunto, e nós percebemos que essa, além de ser uma luz nova, que nós não tínhamos visto antes, mas tem muita profundidade. Nós podemos cavar mais, né, descobrir mais preciosidade, mais coisa de valor que tem aí, né, nessa palavra. Então eu gostaria de, antes de entrar na mensagem de hoje, né, nós abordamos um pouco sobre isso, né, a leitura Gênesis 4, aquela parte que que o irmão Evilásio já leu aqui, no versículo 3 diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Aí entra o elemento da inveja. Deus então aprova um, não aprova outro, e começa a história, né, da inveja, e da inveja é gerado ódio. E o ódio, né, não tratado, não freado, gera homicídio. Mata-se um irmão por causa da inveja, por causa do ódio. Mas o que nós falamos de manhã hoje é que Caim, na verdade, tomou uma linha, né? Eu não vou prefigurar Caim a Lúcifer. Eu quero dizer que Caim tomou o caminho de Lúcifer, né? Que quando Deus criou a ele, ontem eu li sobre Ezequiel 28, né? Ele tomou um caminho de Lúcifer, pois Deus havia lhe dado toda a sabedoria, né? Ele tinha a maior sabedoria entre todas as criaturas. Ele era o sinete da perfeição, né? E versículo 12 diz: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Irmãos, isso não tem nada de errado, tá? Não tem nada de errado até aí. O problema é que quando o Senhor, né, nos dá muita sabedoria, muita formosura, o problema é você servir a Deus nesse plano, tá? Então, versículo 16 fala assim, versículo 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: aqui existe uma sutileza que o inimigo, né, que o Lúcifer tomou esse caminho. Sabe qual é o caminho? O caminho é de que quando Deus nos dá muita capacidade, Deus nos dá muita sabedoria, e é natural que nós usemos a nossa capacidade, usemos a nossa sabedoria e também a formosura para fazer a obra de Deus. Aparentemente não tem nada de errado nisso, certo ou não? Não tem nada de errado isso. E você vai ver que Caim também não fez nada de errado. Ele, né, com o suor do seu rosto, né, ele trabalhou na terra e com a sua competência, né, com a sua diligência e também com a sua capacidade de fazer a terra produzir, ele trouxe, no final de uns tempos, fruto da terra para o Senhor. Aparentemente não tem nada de errado, tá bom?
Mas aí, se você entrar na profundidade dessa palavra, com a luz dos escritos de João, que João quer nos levar lá para o céu, para enxergar as coisas do outro plano, aí eu quero mostrar para vocês, irmãos, Deus, Ele é ou não é o Deus Todo-Poderoso? Por maior capacidade que Ele dê para a sua criatura, comparado à sua capacidade e ao seu poder, irmãos, a capacidade de uma criatura não se compara ao poder e à capacidade de Deus, estou certo ou não? Então você acha que Deus está preocupado em criar um ser capaz e que esse ser capaz use, né, da sua capacidade, sem a capacidade de Deus, para fazer a obra para Deus? Quer dizer, então Deus estaria subutilizando, né? Subutilizando o que Ele pode usar, porque Ele tem um potencial muito maior. Portanto, irmãos, quando Deus cria uma criatura, né, Deus quer que essa criatura dependa do seu poder, dependa dEle para fazer a obra de Deus. Esse é um princípio que poucos percebem. Então, mesmo no meio, né, mesmo no meio dos cristãos, no meio dos grupos cristãos, no meio da igreja, né, ainda nós caímos nessa armadilha. Nós, né, queremos servir a Deus, apresentar o melhor que pudermos para apresentar para Deus. Já que o Senhor falou que nós precisamos pregar evangelho, eu vou usar toda a minha capacidade para pregar evangelho, para administrar a igreja, para fazer da minha igreja o melhor dos serviços. Eu faço tudo do melhor e entrego para o Senhor como frutos da terra, como minha oferta. Vocês estão me entendendo mais ou menos que eu estou querendo, para onde eu quero chegar? Né? Então, irmãos, Deus não tem a intenção de exigir que de você mesmo, da sua própria capacidade, produzir uma coisa maravilhosa ao nível humano para Deus. Estou certo ou não? Por isso precisamos olhar do ponto de vista do céu, né? Certa vez eu já disse para os irmãos que, principalmente na conferência de jovens, usar matemática, né? Vamos supor que o Senhor, né, tenha dado para um homem, para um irmão, capacidade 1. E tenha dado para outro irmão capacidade 1 milhão. Ora, entre 1 e 1 milhão, não se compara. Aquele irmão, né, que recebeu 1, ele praticamente não sabe fazer nada. E o que recebeu 1 milhão, sabe fazer tudo para o Senhor. Agora eu pergunto para você, se você pegar qualquer número finito, dividir por infinito que é Deus, quanto dá? Zero. Se você pegar o número 1 da capacidade daquele irmão, divide por infinito, dá 0. Se você dividir aquela grande capacidade daquele outro irmão que tem 1 milhão, divide por infinito, também dá 0. Comparado a Deus, a maior capacidade da criatura é 0. Então, por que Deus vai depender dessa capacidade que é quase 0 perto dele, para fazer a obra dele? Vocês me entenderam ou não? Deus quer que a sua criatura reconheça que depende totalmente de Deus para fazer a obra de Deus. Então não adianta você receber a capacidade de Deus e sair, fechar os olhos e sair fazendo obra. Um dia apresenta para Deus, Deus falou: na verdade eu não te aprovei. Não te aprovei. Entendeu? E existe um perigo. É um perigo, quase que ninguém escapa desse perigo. Sabe qual é o perigo? Você que
extremamente capaz. Faz coisas que os seus companheiros não fazem. Você apresenta realmente um resultado de obra que ninguém consegue apresentar para Deus. O que isso gera? Gera orgulho. Gera orgulho. É por aí que Lúcifer caiu, não é isso? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompesse a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Aí Deus teve que fazer uma coisa: lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem pela multiplicação das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Lá em Isaías 14 fica mais evidente ainda, quando você se acha muito capaz, apresenta muito fruto do seu trabalho, o que acontece? Aí né, em Isaías 14 ele fala: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alma, né? Versículo 13, tu dizias no teu coração: eu subirei, eu quero mais, eu quero galgar mais, já que eu sou capaz, eu quero ser o segundo, né? Que Deus, né? Que eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e eu serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo.